Muito bem, queridos alunos, vamos iniciar o nosso módulo de transtornos de aprendizagem. Na nossa aula 1, nós vamos ver sobre dificuldade ou transtorno. Eu sou a Cíntia Ribeiro Carneiro, estou à frente do projeto Cognitivo Educacional e espero vocês aqui em todas as aulas com suas dúvidas, seus comentários. Não esqueçam de participar com a gente na plataforma ou por outro meio de comunicação. Então vamos lá, que ao final dessa aula eu espero que vocês sejam capazes de conceituar dificuldade de aprendizagem, conceituar transtornos de aprendizagem e diferenciar dificuldade de transtornos. Então vamos iniciando. Não tem como nós falarmos de dificuldade ou de transtorno sem antes a gente fazer uma breve recapitulação, né? Vamos lembrar, uma breve lembrança aqui do que é a aprendizagem. Aprendizagem significa mudança. Mudança de quê? Mudança de pensamento, mudança de comportamento. Se você continua do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, comportamentos, com os mesmos conteúdos, não teve aprendizagem. Então, para aprender algo novo, né? Para aprender, a gente precisa ser algo novo. Então, precisa ter uma mudança. E essa aprendizagem, ela depende basicamente de estímulos externos ou também estímulo interno, porque de repente é algum conteúdo, algum conceito que eu já sei, mas que através do meu próprio pensamento eu estou reformulando e fazendo novas reformulações a partir disso, né? Ou seja, esse estímulo, seja externo ou seja interno, ele só vai ser processado em um sistema, que é o sistema nervoso central. Esse processamento sim, vai gerar uma mudança, uma transformação. E essa mudança, essa transformação vai gerar a aprendizagem. Então, vamos ver que a gente pode entender a aprendizagem como um processo. Ele é um processo que vai depender dos estímulos externos, basicamente, né? Os estímulos internos também, mas se a gente for falar de aprendizagem escolar, de conteúdo escolar, os estímulos externos, a gente precisa do processamento, que só vai acontecer no sistema nervoso central. Aqui a gente traz o cérebro representando, mas o sistema nervoso central é muito complexo. Não é só um órgão que é o cérebro, mas no cérebro, que é o encéfalo, que vai acontecer esse processamento da informação. Através desse processamento que vão acontecer as mudanças. Então, para aprender, a gente precisa passar por um processo. Então, para aprender, existe um caminho, né? Existe o caminho da aprendizagem, que vai depender do quê? Vai depender do estímulo, vai depender do processamento e vai depender da resposta. Esse é o caminho, começando com o estímulo, depois o processamento, depois a resposta. A resposta é a aprendizagem. Então, vejam só como a gente conseguiu traçar aqui numa imagem bem simples para vocês. Então, o estímulo está aqui numa ponta, o processamento é o caminho que vai ser percorrido, né? Dentro do sistema nervoso central mesmo, para que essa informação seja processada e depois, enfim, nós vamos ter uma resposta, que essa resposta é a aprendizagem. Certo? Muito bem. Mas o que acontece é que esse caminho entre o estímulo e a aprendizagem nem sempre são tão perfeitos assim, né? Vamos voltar lá umas telas anteriores aqui, a gente colocou um caminho ali que tem alguma tortuosidade, mas é porque, claro, nenhuma informação vai ser tão retilínea também, né? Nenhum processamento. Mas se você for ver, não tem nada nesse caminho, esse caminho está livre para o processamento, né? E o que a gente está falando agora, então, é que esse caminho nem sempre são tão perfeitos, né? Existem muitos fatores envolvidos na aprendizagem e suas relações. Por isso, a gente não pode simplificar. A gente não pode pensar que esse caminho é um caminho simples, é um caminho bem normal e natural. É um caminho que tem que ser percorrido, que vai depender de muitos fatores, de muitas causas, muitas consequências.
e que nós precisamos conhecer para poder entender melhor esse processo. Então, vamos falar um pouquinho dos fatores internos que influenciam na aprendizagem. Condições fisiológicas, por exemplo, uma criança que está com fome, uma criança que está com sono, não vai com certeza aprender da mesma forma do que uma criança que não está apresentando esses sintomas, né? Essas necessidades. Condições neurológicas, como que seria isso? Por exemplo, todo aquele sistema nervoso central, ele precisa estar funcionando. Se ele não estiver, se ele tiver com alguma falha no processamento, seja no sistema nervoso periférico que está colhendo essa informação do meio, ou seja no sistema nervoso central que está processando essa informação, com certeza vai influenciar no tipo e na qualidade dessa aprendizagem. E, por fim, condições emocionais. Então, por exemplo, uma criança que está desmotivada, que está triste, né, que está passando por algum problema, alguma situação, ela com certeza também não vai aprender da mesma forma, com a mesma qualidade do que alguma outra criança que não esteja passando por isso. Mas depende também de fatores externos, que podem ser estímulos incorretos. Então, por exemplo, você está ali, toda vez a aula é do mesmo jeito, só copia na lousa, passa na lousa, copia, passa na lousa, copia. Então, a criança, ela não consegue processar um outro tipo de forma, né? Não consegue ali fazer uma pesquisa, não consegue fazer uma leitura diferente, uma escrita diferente. Então, pode ser que o estímulo esteja incorreto para que aquela aprendizagem não aconteça. Ou métodos de ensino inadequados. Então, por exemplo, a escola ou o avaliador, no caso a pessoa profissional, elencou ali, escolheu um método de ensino que não está adequado para o tipo de aprendizagem, para o tipo que aquela criança necessita. Dificuldade na relação professor-aluno também vai influenciar na aprendizagem, não só o professor, mas o profissional também vai influenciar na aprendizagem. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso, né? Que essa motivação, essa empolgação e essa qualidade ali de relação, de empatia que um tem pelo outro vai influenciar na aprendizagem. Quantas vezes a gente não escuta? Ah, mas eu não gosto de matemática porque eu não gosto do professor, né? Então, às vezes é isso, né? Poxa vida, não tem uma boa relação, então já não vai gostar da matéria, né? Então não é bem por aí, a gente precisa saber que tudo isso, a gente precisa motivar essas crianças, a gente precisa ouvir essas crianças, né? E a gente precisa, no máximo possível, ter essa relação afetuosa para que aconteça uma aprendizagem significativa, porque afinal de contas, o afeto, a emoção, ela está totalmente ligada com a aprendizagem. Problemas sociais, como por exemplo, problemas na família. É muito comum, né, a gente ouvir separações, famílias que, por exemplo, os pais são analfabetos, então não valorizam, por exemplo, a alfabetização, não valorizam muito se vai bem na escola ou se vai mal na escola. Problemas, por exemplo, de família que tem uso abusivo de álcool, de drogas, tudo isso vai influenciar. Ou, por exemplo, famílias onde a referência da família, na verdade, são os avós, não são os pais, às vezes os pais são muito novos, enfim. Então, tudo isso vai influenciar e são fatores externos, ou seja, não depende exatamente ali das minhas condições internas, mas sim de algo que está acontecendo ali no meio social, no meio de interação. Atenção, os fatores externos também vão influenciar nos fatores internos, causando desmotivação, falta de interesse, tristeza e a não aprendizagem, tá bom? Afinal de contas, nós não somos nada sem o meio e o meio não é nada sem nós, né? Então, nós precisamos desse meio para que a gente consiga se desenvolver como pessoa, como cidadão, né? E aquele meio também precisa da nossa resposta, da nossa atuação. Então, não tem como a gente falar que, por exemplo, um problema externo
não vai influenciar no problema interno, né? A mesma coisa, um problema interno também vai influenciar. Por exemplo, a criança que está lá desmotivada, está triste, vai influenciar ali externamente, tá? Talvez as crianças vão se afastar, talvez as crianças também vão ter aquela empatia de se colocar no lugar, talvez a família vai ter que tomar algumas precauções, alguns outros encaminhamentos. Então, tudo isso é causa e consequência. Então, o ato de aprender é um ato de plasticidade cerebral, ou seja, aconteceu uma mudança nesse cérebro, uma transformação nesse cérebro, modulado por fatores intrínsecos, que são as condições genéticas e as condições neurológicas, e fatores extrínsecos, que basicamente são as nossas experiências, tá? Então, o ato de aprender é modulado por esses dois eixos, vamos dizer assim, intrínsecos e extrínsecos, que eles entram numa dinâmica, né? E a gente chama essa dinâmica de dinâmica do aprender, com que um vai influenciar no outro. Então, a não aprendizagem, poderíamos dizer que há um obstáculo impedindo que a aprendizagem aconteça. Então, vamos lembrar daquele caminho? Lembra que eu falei para vocês que o caminho nem sempre é tão perfeito assim? Então, por exemplo, entre o estímulo ali, né, e a resposta, que é a aprendizagem, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo algum obstáculo que não está deixando aquela aprendizagem chegar no final, tá? Ou aquela criança, né? Aquele ser, aquele bonequinho ali da imagem. Ou ele vai ter muita dificuldade para ultrapassar, mas ele vai chegar na aprendizagem, ou ele não vai conseguir ultrapassar e chegar na aprendizagem, né? No momento certo, na idade esperada, por exemplo. Ou vai conseguir com muita dificuldade, que isso também vão gerar algumas outras coisas, né? Então, a este obstáculo, nós damos o nome de dificuldade de aprendizagem. Então, a gente viu a aprendizagem, a gente viu que tem um caminho para aprender e que alguma coisa nesse caminho que impede essa aprendizagem é considerado como um obstáculo para a aprendizagem, causando, então, a dificuldade de aprendizagem. É algo, então, impedindo que a aprendizagem aconteça. É uma falha. Então, nós podemos dizer que a dificuldade de aprendizagem é uma falha. Essa falha, ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Já vou explicar para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, vamos considerando, então, a dificuldade de aprendizagem como uma falha. Eu trouxe para vocês, da Niura Rota, esse conceito. Dificuldades para aprendizagem é um termo genérico que abrange um grupo heterogêneo de problemas capazes de alterar as possibilidades de a criança aprender. Nós grifamos esses termos porque são termos muito importantes, nós temos que ter em mente. Nós que estamos aqui tentando entender a dificuldade de aprendizagem, a gente tem que ter em mente que esse termo é um termo genérico. Nós podemos ouvir esse termo a qualquer momento, até de adultos, de idosos, de crianças pequenas, de crianças maiores, de adolescentes, enfim. Aqui eu trouxe para vocês também, com base no livro da Niura Rota, ela divide as dificuldades de aprendizagem. Vocês podem perceber que aqui à esquerda, a dificuldade de aprendizagem está como um bloco bem grande, né? E dentro desse bloco bem grande, já que ela é um termo genérico, ela é um termo que vai designar muitas situações, que vai descrever muitas situações. Quais situações podem ser estas? Situações evolutivas e secundárias. Como funcionam as evolutivas? Elas são dificuldades passageiras, relacionadas com metodologia de ensino inadequada, falta de assiduidade e problemas pessoais ou familiares temporários. Então, agora a gente vai conseguir fazer essa ligação de tudo que foi falado com esse quadro aqui, tá bom? E como que é o prognóstico? Ou seja, depois disso, depois que foi detectada essa dificuldade de aprendizagem, o que vai acontecer depois? O prognóstico das dificuldades de aprendizagem evolutivas, o prognóstico é bom, porque elas tendem a regredir com o maior esforço do aluno ou com uma ajuda pedagógica, ou com uma ajuda psicopedagógica, né? Essas dificuldades evolutivas, elas tendem a regredir e até a desaparecer.
Mas vamos falar então do segundo item, que seria as dificuldades de aprendizagem secundárias. Quais são as características? Repercussão primariamente no desenvolvimento humano em geral, de ordem cognitiva, emocional e ou neurológica, e secundariamente no desempenho escolar global. As queixas principais são de caráter geral e referem-se à falta de motivação, desatenção, etc. Vocês vão conseguir entender daqui a pouco nos próximos slides melhor como que seria essa dificuldade de aprendizagem secundárias. Por que elas são secundárias? Porque existe um caso acima delas, que é um caso primário e que explica muitas coisas. E que esse caso primário, ele vai ter várias consequências. Uma das consequências é a dificuldade de aprendizagem, certo? Então, por isso que as queixas principais são de caráter geral e não que nem nas evolutivas, que as queixas são muito específicas, né? E o prognóstico? Como que é o prognóstico dentro das dificuldades de aprendizagem secundárias? Depende do grau de gravidade dos quadros associados. Vocês vão entender por quê. A dificuldade de aprendizagem pode ser, então, passageira e qualquer indivíduo pode ter em qualquer momento da vida. Lembra que a gente estava falando da situação dos fatores externos? Quando, por exemplo, na família separação dos pais, por exemplo, aquela dificuldade que a criança pode vir a apresentar é passageira, né? Depois você vê que tudo já vai se estabilizando ali na vida da família, na vida familiar, na rotina e tudo mais, aquela criança vai conseguindo se engajar nas propostas novamente, vai conseguindo se modificar, vai conseguindo interagir novamente com outros colegas e vai conseguir aprender. Então, por exemplo, como eu disse aqui, que essa dificuldade de aprendizagem ela pode ser passageira e qualquer indivíduo pode ter em qualquer momento da vida, vamos imaginar, quem aqui não teve uma dificuldade, por exemplo, para aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender a falar inglês, aprender novas tecnologias. Então, tudo isso é algo que nos cerca a todo momento, né? Então, peraí, a gente falou, opa, eu tô com uma dificuldade nisso aqui, preciso ver, rever, ler, ou então preciso fazer, refazer, fazer de novo para eu aprender melhor. Mas é algo que vai passar, é algo que eu vou conseguir superar. Então, é algo passageiro. Ou ela pode ser consequência de algo maior, como, por exemplo, um transtorno. Então, que é o caso, vou voltar lá naquele quadro só para a gente visualizar melhor, que é o caso das dificuldades de aprendizagem secundárias. Por que elas são secundárias? Porque, primariamente, já tem um quadro que explica toda aquela situação. E a dificuldade de aprendizagem, ela vai ser uma consequência. Então, vamos supor, a causa primária, que é uma causa maior, global, vai ser sobre transtorno, por exemplo. E uma causa, a consequência vai ser a dificuldade de aprendizagem, tá? Então, é algo persistente, é algo que mesmo com o esforço daquele indivíduo, com o esforço daquela criança, daquele adolescente, essa dificuldade ela vai persistir, porque ela faz parte de algo maior, não é uma dificuldade passageira como em outros casos que a gente já citou aqui. Os transtornos de aprendizagem, eu trouxe aqui para vocês, eles estão classificados de acordo com a DSM-5 como transtornos do neurodesenvolvimento. Então vamos imaginar, eu costumo dizer assim, vamos imaginar um guarda-roupa, onde dentro desse guarda-roupa a gente tem que organizar vários transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo. Então, cada gaveta, cada maleiro, cada parte daquele guarda-roupa tem um grupo de transtorno do neurodesenvolvimento. Nós vamos abrir essa gaveta e nós vamos puxar a gaveta dos transtornos específicos da aprendizagem, onde nós vamos ter prejuízo na leitura, prejuízo na escrita, prejuízo na matemática. Muito bem, mas afinal de contas, o que são esses transtornos do neurodesenvolvimento? Significa uma inabilidade ou uma imaturidade decorrente de falhas no desenvolvimento do sistema nervoso central. Por isso o nome neurodesenvolvimento.
Essas falhas, essas inabilidades, elas podem ocorrer desde a gestação até pós-natal, né? Até a infância ou até a adolescência, tá? Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles acontecem nessa fase aqui, tá bom? Mas uma coisa é certa, quanto mais cedo acontecer essa falha, mais grave vai ser o problema, tá bom? Mas existem também muitos casos dessa dinâmica da genética com o meio ambiente, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, então não vamos entrar nesse mérito agora. Mas enfim, esses transtornos são transtornos causados por alguma falha ou por alguma imaturidade de alguma área no desenvolvimento do sistema nervoso central. Os transtornos de aprendizagem, então, que eles estão dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, eles compreendem uma inabilidade específica, como leitura, escrita ou matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. Quantas vezes também a gente já não ouviu falar, né? Nossa, essa criança é tão inteligente, por que ela não consegue ler? Né? Essa criança, nossa, ela consegue, no oral ela vai muito bem, mas por que ela não consegue fazer as contas de matemática? Quantas vezes a gente não deparou com esse comentário, né? Prevalência dos transtornos de aprendizagem, 2 a 10% da população. Diagnóstico do transtorno de aprendizagem. O diagnóstico é o diagnóstico médico, né? Porque a DSM, ela é uma diretriz e manuais para poder coordenar e orientar e, entre aspas, padronizar mesmo um diagnóstico médico amparado por equipe multidisciplinar, tá bom? Então, assim, o único profissional que pode chegar e dar realmente o diagnóstico e escrever ali o CID, o código daquela doença, daquele transtorno, é o médico. O transtorno de aprendizagem pode ser suspeitado na criança que apresenta inteligência normal, ausência de alterações motoras ou sensoriais, bom ajuste emocional e nível socioeconômico e cultural aceitável. Por quê? Porque senão, o que acontece? Por exemplo, uma criança que não tem inteligência normal, que tem inteligência abaixo da média. O que acontece? Essa criança, muito provavelmente, outro quadro dos transtornos do neurodesenvolvimento vão melhor explicar do que o transtorno de aprendizagem em si. Não quer dizer, por exemplo, que uma criança que tenha deficiência intelectual, que é no caso a deficiência intelectual acomete todas as crianças com síndrome de Down, por exemplo, não quer dizer que uma criança que tenha síndrome de Down vai ter dislexia. Não, tá? Porque as características, as dificuldades que a criança vai apresentar ali para ler e escrever, com certeza, né? Vão ser melhor explicadas pelo quadro maior que essa criança apresenta, tá? E não por algum, por exemplo, tem as características de dislexia, mas não. Ele tem um quadro maior que explica tudo isso, tá? Mesma coisa quando a criança tem alterações sensoriais ou motoras. Então, por exemplo, a criança que não enxerga, ela vai ter que ter o material adaptado, ela vai ter que ter toda essa adaptação voltada para a necessidade dela. Então, se ela não está conseguindo ler, não está conseguindo escrever ou fazer matemática, não é melhor explicado porque tem um transtorno, né? Mas sim porque tem uma ausência ou uma alteração nessa parte do sistema nervoso periférico que colhe essas informações do meio, né? Então, quais são os transtornos de aprendizagem? Bom, na DSM-5, eles não vêm descrito como dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, a não ser com letras bem pequenas lá no interior do livro mesmo, tá? Eles vêm descrito como transtorno da leitura, que é caracterizado por uma dificuldade específica em compreender palavras escritas, que no caso é conhecido como dislexia. Transtorno da matemática, caracterizado como dificuldade na aquisição de conceitos matemáticos, ou mais conhecido como discalculia. E transtorno da expressão escrita,
mais conhecido como que podem apresentar dificuldade na ortografia ou na caligrafia. Se for na ortografia, nós conhecemos como disortografia. E se for na caligrafia, nós conhecemos como disgrafia, tá bom? Então, o que mudou na DSM-5? Não vem escrito dislexia, discalculia. Não, ele vem separado por transtorno da leitura, transtorno da escrita, transtorno da expressão escrita. Então, vamos entender esse quadro que vai nos ajudar a diferenciar bastante a dificuldade de aprendizagem do transtorno de aprendizagem. Quem tem um quadro somente de dificuldade de aprendizagem vai ter boas respostas às intervenções, os resultados vão ser rápidos, tá? Porque de repente você deu ali uma outra oportunidade para a criança, criou outras estratégias, mudou os métodos, mudou a forma de estímulo com aquela criança, então ela vai dar um resultado rápido. No transtorno, a baixa resposta, eles têm baixas respostas às intervenções ou abaixo do esperado. Então, o resultado é lento, o resultado não é rápido, como num quadro apenas de dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é passageira, o transtorno de aprendizagem é persistente, não tem cura. A dificuldade de aprendizagem somente, ela tem cura. O transtorno de aprendizagem tem manejo, não tem cura, tá? O que é manejo? Eu vou ter que ter terapias, eu vou ter que ter intervenções, eu vou ter que ter estratégias diferentes para aquela criança conseguir aprender, mas não vai ter cura, tá bom? E a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser, então, esse caso passageiro, causado por várias outras situações que a gente já conversou. E no caso do transtorno, a dificuldade de aprendizagem, ela é como consequência, né? Mas um é diferente do outro se a gente for pensar em casos de gravidade, tá bom? Mas essas características são características bem fáceis da gente observar, tá? Porque, olha, normalmente a gente já sabe. Por exemplo, tem um aluno aqui que tem, por exemplo, 10 anos, 11 anos e não sabe ler, né? Então, quer dizer, já teve tempo ali de passar por vários métodos, várias estratégias e tudo mais. Muito provavelmente não vai ser só uma dificuldade, mas suponhamos que a gente vai pensar nessa hipótese, né? Na hora de fazer a avaliação. O que acontece? A gente precisa ir eliminando. É uma família muito carente, é uma família que não tem acesso a quase nada de leitura, de comunicação, de fontes de comunicação, né? Então você vai indo por eliminação, até que você consegue chegar nesse transtorno, porque você percebe que tá tendo baixa resposta à intervenção, o resultado tá muito lento pro esperado ali daquela criança, né? Mas mesmo que você chegue, o diagnóstico é médico, tá bom? Então, a produções em leitura, escrita e ou matemática é abaixo do esperado para a inteligência da criança, no caso do transtorno de aprendizagem, tá? São aqueles casos que que eu comentei com vocês. Poxa, a criança é tão inteligente e quando ela produz algo muito abaixo do esperado, né? Dúvidas sobre a aula, comentários, participe com a gente. Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.